Bem, hoje o tema é aquele que vem sendo falado aí muito em número de vezes, em quantidade, dentistas, esteticistas, dermatologistas, cirurgiões plásticos, que é harmonização facial. Harmonização facial é um tema que nós, médicos, não gostamos muito de usar. É um tema que ficou bastante falado e ouvido por conta da nova possibilidade dos dentistas fazerem esse procedimento nos seus consultórios, né? Existe uma briga grande entre nós médicos e alguns dentistas. É claro que existe bom profissional em toda a área, mas é uma guerra grande entre o Conselho Regional de Medicina e o Conselho de Odontologia, de até onde esse dentista pode agir no rosto do paciente, qual é o conhecimento para que ele faça a famosa harmonização facial. Na verdade, a harmonização facial é uma moda nova, mas que para nós médicos é uma técnica bastante conhecida, pelo menos há 20 anos. Eu tenho 25 anos de formada e há 20 anos eu já realizo as aplicações que agora os dentistas estão fazendo e chamando de harmonização facial. Alguns médicos utilizam essa forma de explicar porque o paciente já ouviu ou já viu em algum local. Mas a harmonização facial nada mais é do que o uso de várias técnicas dermatológicas para que possamos embelezar o rosto desse paciente com harmonia. Mas tem falado sério que a harmonização facial que a gente tem visto aí nas mídias sociais parecem mais produções de caricaturas, porque existe um exagero da utilização do produto, maçãs de rosto muito exageradas, queixos muito quadrados e uma padronização. Todo mundo ficando com o mesmo rostinho, né? Isso não é, para mim, harmonia. Para mim, a harmonia é o embelezamento. É quando eu pego o botox e coloco ele no ponto adequado, vejo qual é o grau de musculatura necessária, qual a musculatura precisa de toxina, qual a musculatura que não precisa, qual é a área específica desse paciente que precisa de um estímulo de colágeno, que precisa de uma reposição de volume, precisa de um preenchimento labial ou só um contorno labial. Isso tudo associado, estudado, avaliado com a mímica do paciente, com a parte estática, a fotografia e depois ele em movimento, para que a associação de todos esses procedimentos consiga um embelezamento. Isso para mim é dermatologia, isso para mim é cirurgia plástica. E existe aí também uma certa solicitação dos pacientes para que eu fale sobre o MD Codes. Roseli, o que é o MD Codes? O MD Codes veio muito junto aí na época de harmonização facial. O MD Codes nada mais é do que a classificação e um protocolo que um médico cirurgião plástico brasileiro realizou e catalogou isso em livro, né? Autenticou, é patenteado esse nome MD Codes, que significa Medical Codes. São pontos específicos do rosto que, ao serem volumizados, ou seja, ao serem preenchidos, eles vão ocasionar determinada melhora ou diminuição de alguma característica ou defeito do envelhecimento, enfim, de traços que esse paciente tem. Então, o MD Codes é uma padronização para ficar mais fácil essa aplicação. E alguns médicos, porque chama-se MD Codes, têm utilizado isso como uma forma de divulgar o preenchimento. Então, MD Codes vai falar sobre preenchimento. Agora, a harmonização facial é sobre o conjunto de técnicas
que eu posso melhorar esse paciente, que no caso nós médicos não usamos a palavra harmonização facial e já fazemos isso há bastante tempo. Eu sempre oriento as minhas pacientes. Por que às vezes paciente X foi fazer o preenchimento e ficou maravilhoso, ninguém nem percebe, nem a toxina, nem o preenchimento, e um outro foi fazer com outro local e ficou com aspecto de caricatura? Depende de várias coisas. Primeiro, do material utilizado. Existe material bom, existe material ruim. A técnica que esse profissional usa, ele utiliza uma técnica padronizada para todo mundo ou ele avalia cada paciente como um paciente único, com naturalidade, com a sua expressão? Existe também a expertise desse médico. Quanto tempo esse médico já atua na área? Ele fez cursos? Qual é a ordem de crescimento e a evolução desse médico, desse aplicador, né? O que eu não gostaria de falar nessas técnicas. Então, cuidado. Pesquisem qual é o profissional que você vai. Existem muitos aplicadores bons e existem muitos aplicadores ruins. Cuide-se, você está injetando alguma coisa dentro do teu organismo. A contaminação, a sujeira do local, se contaminou a agulha, vai estar colocando dentro de você. Então, cuidado, isso não deve ser feito em local tipo salão de beleza, um salão de estética. Isso é procedimento médico, com os cuidados de asepsia, luva, higiene. Isso é cuidado da tua saúde. Não pense só em estética. Estética, ela ajuda o todo. Ela vai melhorar a tua autoestima, ela vai fazer você ficar mais bonita, mais confiante. De repente, iniciar aí um processo de autocuidado, mas sua saúde sempre em primeiro lugar. Se você tem vontade de compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta, que precisa ouvir essa mensagem, essa orientação, compartilhe para que a pessoa também possa escutar uma dermatologia séria. Espero ter conseguido explicar um pouquinho dessa confusão, né, dessa panaceia que a gente acaba vendo em rede social. Até a próxima!